Oi, hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que essa semana veio muito ao meu coração por conta de um processo que eu estou, e Deus veio muito falando comigo, ministrando no meu coração sobre esse assunto de entrega e confiança. Quando eu estava passando por eu tive que entregar o meu sonho a Deus. Deus começou muito a ministrar no meu coração sobre Gênesis 12. O que eu estou falando é sobre entregar um sonho que você tem à vontade de Deus, ao plano divino que Deus tem para a nossa vida. Isso tem me confrontado bastante nessa semana. Na verdade, tem me confrontado desde o final do ano passado. Deus já vem falando comigo sobre entregar um sonho que eu tenho, a vontade dele. Essa semana, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração sobre Gênesis 12. Gênesis 12 fala sobre quando Deus chama Abraão para conhecer o plano dele para a sua vida. Quando Deus apresenta a ele o propósito que ele tinha para a vida dele. Então ele pede para ele sair da sua terra, deixar a sua família e seguir para um lugar que Deus iria lhe mostrar. Ali, Abraão teve que tomar uma decisão de confiar e obedecer à voz de Deus. E é isso que Deus também faz conosco. Ele continua fazendo hoje. Deus não muda, Ele não mudará. Ele é o mesmo. Então Ele está chamando, falando sempre a nossa vida, aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Basta a gente estar disponível e estar atento à sua voz, aquilo que Ele está trazendo ao nosso coração. Essa história tem falado muito comigo. É sobre obediência, é sobre depender, é sobre obedecer aquilo que Deus tem nos chamado a fazer, tem colocado no nosso coração. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês, vou falar um pouco para vocês o que, através desse capítulo, eu extraí de aprendizado, de reflexão para a nossa vida. Primeira coisa, Deus ele apresenta o plano. Deus ele apresenta o seu plano para nós. É um chamado. A mesma coisa que ele chamou Abraão. Sai da tua terra. Ele faz promete a ele. Deus, ele te apresenta o plano dele para a sua vida. E quando você dá esse passo de fé e obediência ao que ele está te falando, ele te apresenta a promessa. Eu vou ler para vocês entenderem. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Farei de você uma grande nação. Abraão e Sara, que na época Deus não tinha mudado ainda o seu nome, eles não podiam ter filhos. E quando Deus ele mostra, ele fala do seu plano para ele, eu acredito que ele pensou: eu não tenho filhos, como é que eu vou ter descendentes? Como é que eu vou ter uma grande nação a partir dos meus descendentes se eu não tenho filhos? Então, quando Abraão ouve isso, ele poderia ter dito: eu não vou, tem nada a ver isso comigo, é impossível isso, mas não, ele obedeceu. No versículo seguinte fala que ele partiu. Isso é uma ação, ele decidiu obedecer à voz do Senhor. E a gente vai ver que mais à frente, Deus apresenta a ele a promessa de um filho. Então, se a gente parar para a gente pensar e ver o que está acontecendo aqui, é que Abraão ele dá primeiro um passo de obediência,
mesmo não sabendo como é que Deus faria dele uma grande nação. Só a partir de então que ele sai, ele obedece à voz de Deus, é que ele recebe, né, e ele entende que recebe a promessa que iria ter um filho. O sonho deles era ter um filho. E eu acredito que o meu e do seu sonho, seja ele qual for, Deus, ele seu ou do meu sonho, Deus irá realizar o seu plano divino. Fomos escolhidos por Deus para realizar, para ver as suas grandes obras na nossa vida. Deus tem um plano grande, um plano incrível para nós. E muitas vezes isso pode até nos assustar, porque vai além da nossa compreensão, vai além do nosso mentalidade, da nossa mente, né? Nossos pensamentos é diferente dos de Deus, né? A gente pensa muito pequeno. Deus, ele tem uma visão ampla das coisas, uma visão do futuro. Ele conhece todas as coisas, ele sabe, né, o que é melhor para mim e para você. Pode ser que muitas vezes, quando Deus apresenta esse plano na nossa vida, a gente se assuste, a gente queira fugir, a gente acha que é impossível até, mas para Deus não há nada impossível. E quando Ele nos fala algo, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Pode ser até difícil nesse primeiro momento da gente conseguir enxergar o que Deus está querendo fazer através da nossa vida, mas se a gente der esse passo de fé e de obediência, se a gente permanecer na sua presença, pode ter certeza que a gente vai estar no centro da sua vontade, a gente vai estar seguros na sua presença e Ele está no controle de todas as coisas. A gente vê que com Abraão e Sara foi a mesma coisa. Eles desejavam muito ter um filho e Deus prometeu a eles um filho. Só que desse sonho que eles tinham, Deus tinha um plano maior na vida deles. Que a partir desse filho viria a nação de Israel. E da nação de Israel viria o nosso Salvador, o nosso Jesus. Então, a gente, quando recebe essa revelação do Espírito Santo, quando a gente está lendo as Escrituras, a gente vai entendendo todo o processo que Deus ele vai fazendo, o plano de Deus, a forma que Ele vai agindo, que Ele vai conduzindo a história. E se a gente obedecer, permanecer na Sua palavra, naquilo que Ele está falando para nós, a gente vai chegar ao destino. A gente vai ver muitas coisas sendo feitas na nossa vida. Não precisamos entender tudo, mas precisamos ter um coração obediente, um coração sensível ao que o Espírito está nos dizendo, ao que o Espírito está nos falando. Muito provavelmente você vai ter que entregar algo a Deus, vai ter que entregar o seu sonho, o seu maior sonho. Muitas vezes é uma jornada, é um processo muito difícil, mas se a gente decidir não desistir e continuar confiando e obedecendo, a gente vai estar bem, porque a gente vai começar a entender que Deus ele tem o melhor para nós. Como eu disse, você vai ter que entregar esse seu sonho para submetê-lo ao propósito divino. Porque o nosso sonho, a gente pensa de forma muito pequena, muito limitada. Deus ele tem um plano maior para o nosso sonho. Então quando a gente entrega a Ele o nosso sonho, Ele vai pegar esse sonho, Ele vai fazer algo incrível, algo muito maior do que a gente pode imaginar. Para isso você terá que tomar uma decisão. Eu preciso tomar a decisão, graças a Deus eu também. Glória a Deus. Confiar em Deus. Confiar, entregar tudo a Ele. Nos render a Ele de todo o coração. O nosso maior exemplo, Jesus no Getsemane, quando Ele
faz aquela oração de entrega ali a Deus. E ele diz: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E muitas vezes a gente vai precisar entregar, confiar a Deus a nossa vida, nosso desejo, os nossos sonhos, os nossos projetos, confiando que Ele sabe o melhor para nós. Você precisa ter uma atitude, precisa tomar uma atitude. Se você for ler o capítulo 12, você vai ver que Abraão, ele deu um passo, ele fez algo, ele fez uma ação, ele construiu um altar a Deus. E esse altar significa adoração, né? Ele ali naquele momento, ele está entregando e dizendo a Deus, ele escolheu confiar nele, escolheu ele fosse o seu Deus, o seu único Deus. Então aquele altar que Abraão construiu é uma demonstração de obediência, de amor, de devoção a Deus. Ali ele mostra a Deus, fez uma aliança, fazendo uma aliança, eu acredito nas suas palavras. E muitas vezes a gente precisa fazer isso, tomar uma atitude. E essa atitude precisa ser sincera, não da boca para fora, mas do coração. Precisamos confiar que Deus sabe o melhor para nós, Ele tem o melhor para nós. E que Sua presença sempre vai estar presente, a Sua presença vai estar ao nosso lado, nos conduzindo, nos protegendo, nos mostrando o caminho, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Deus, Ele vai nos conduzindo. Nesse processo, a melhor coisa não é a promessa em si, mas a melhor coisa é ter a presença, ter a companhia do nosso Deus Pai. Isso não tem preço, é a melhor coisa. Nesse processo, você vai conhecendo mais quem é Deus, sobre Ele. E isso é maravilhoso, que você possa decidir confiar nos projetos de Deus para a sua vida. Eu creio que Deus já está falando com você sobre algo já está queimando no seu coração e você precisa entregar a Deus esse sonho. Entregue, escolha entregar, porque a melhor coisa é você estar sempre perto de Deus, ter a presença de Deus. E Deus, Ele ama você, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Então, uma decisão de confiar totalmente nesse Deus que te ama de forma tão profunda, tão intensa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do que eu trouxe hoje, dessa conversa, dessa reflexão, que possa ter ajudado e abençoado você. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, você envia para ela, compartilha com aquela pessoa que você lembrou, que veio à sua mente, precisa ouvir essa mensagem. Um beijo e até o próximo vídeo.